Não, então vamos lá, né? Vamos entender um pouco o que é a Solana em si e também entender um pouco a proposta de valor da Solana. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando a gente está pensando em qualquer análise que seja, a gente tem que construir, né, uma tese de investimento, um ponto pelo qual a gente acredita que aquele projeto tenha potencial ou não. No caso da Solana, qual que é a grande proposta dela? A proposta da Solana é ser a blockchain mais rápida da atualidade. Então, ela possui um ecossistema extremamente robusto atualmente, muito baseado na quantidade de transações por segundos e na baixa taxa que ela possui dentro do mercado. Então, hoje ela consegue ali fazer uma taxa na casa de $1 e ela consegue ali, ela já atingiu, né, a marca de 400 mil TPS por segundo. Em média, de acordo com os estudos da própria Solana, o que a gente vê a mercado, ela já chegou ali, o máximo dela estável é 65 mil TPS por segundo. Só para título de comparação, hoje a Visa faz na casa de 35 mil transações por segundo, é a rede do mundo mais ativa, é a rede de pagamento do mundo mais ativa. O Bitcoin tem 9 transações por segundo, Ethereum tem 14 transações por segundo, então realmente a quantidade de transações por segundo da Solana é extremamente elevada. E qual que foi o resultado disso, né? Eu acho que é o primeiro ponto importante da gente refletir. Hoje a Solana tem um ecossistema extremamente pautado no mercado DeFi e no mercado de NFTs, de aplicações que elas possuem um diferencial competitivo muito claro a outras blockchains de contratos inteligentes. Então, de modo geral, hoje a gente vive, né, um momento de crescimento de todo o mercado de contratos inteligentes. Então, a gente vê ali Polkadot crescendo de forma significativa, Avalanche crescendo de forma significativa, o próprio Ethereum crescendo de forma significativa. E, naturalmente, o Ethereum, ele teve um momento, né, de ser o primeiro, o first mover desse setor. Ele conseguiu consolidar boa parte das aplicações em sua blockchain, conseguiu gerar uma segurança nisso, só que o Ethereum tinha seus problemas de escalabilidade, e esse problema de escalabilidade gerou algumas aplicações mais restritas. E mesmo as blockchains que vêm surgindo agora, como a Avalanche, eles não conseguiram resolver de forma clara esse problema, e hoje, mesmo assim, boa parte das aplicações tem formatos mais restritos justamente por conta disso. Qual que é o diferencial competitivo da Solana que ela traz nesse aspecto? Ela criou um modelo diferente de algoritmo de consenso. Na verdade, foi uma melhoria do algoritmo de consenso Proof of Stake, que chama Proof of History. A gente pode entrar um pouco mais em detalhes sobre isso, que gerou uma maior quantidade de transações, além dela alterar a sua linguagem de programação para uma linguagem que a gente chama de baixo nível. O que isso significa na prática? A linguagem de programação da Solana é uma linguagem um pouco mais complexa, mas também uma linguagem mais segura em termos de erros de código. Então, ela não dá um risco ali de ser tão facilmente copiada. E qual foi o resultado prático disso? Diversos projetos que antes não eram viáveis de ser rodados em blockchain começaram a ser desenvolvidos em blockchain. A exemplo disso, a gente tem a Serum, que é a DEX que está sendo criada muito pela FTX, que é uma dos maiores exchanges da atualidade. A Serum, diferente de outras DEX, ela não utiliza o modelo de Automate Market Maker, que é um modelo consagrado ali pela Uniswap, que praticamente toda DEX do mercado de cripto utiliza. Ela volta ao modelo tradicional de order book, então ela permite ali trading de alta frequência, ela tem um UX que lembra mais as corretoras tradicionais, e também permite, por exemplo, jogos de altíssima qualidade, de altíssima frequência. A exemplo do que a gente tem hoje do Star Atlas e da Aurora. Então, basicamente, esse é o grande ponto da Solana, essa grande tese de investimento da Solana. É a construção de um ecossistema mais robusto, com maior número de transações, e por ele ser mais escalável, ele abre esse precedente para a gente ter aplicações diferentes e construir diferencial competitivo em relação à rede da Ethereum. E, naturalmente, a pergunta que não quer calar é como a Solana conseguiu fazer isso. A Solana, ela implementou 8 grandes alterações dentro da sua blockchain, mas a principal delas é o Proof of History. E o que é o Proof of History? O Proof of History é uma junção do Proof of Stake com o Proof of Work, que eles criaram uma função que chama Verification Delay Function, que é o quê? É uma função que ela constrói uma ordem para os validadores, e essa ordem para os validadores otimiza muito mais as transações da rede da Solana. Só para vocês entenderem como é que funciona essa dinâmica aqui, deixa eu ver se eu consigo... aqui não, esse daqui vai ficar mais claro. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar para vocês. Normalmente, como funciona dentro de uma blockchain tradicional, né? Vamos pegar o exemplo da blockchain da Ethereum. Todos os validadores, eles estão competindo entre si para validar um bloco. Então, imagina que a gente tem um novo bloco do Ethereum e todos os validadores estão lá em volta do bloco tentando acertar esse bloco.
O que isso gera? Isso gera uma certa ineficiência. Por quê? Porque todos os validadores estão competindo entre si, ao invés de todos os validadores estarem trabalhando em conjunto com o seu poder computacional. O que a Solana criou? Ela criou uma função, que é o Proof of Work. Essa função, ela consegue definir leaders, então ela cria uma escala de leaders, e esses leaders se tornam validadores desse bloco. Então, ao invés de eu ter todos os validadores competindo, eu tenho um único validador que ele está validando esse bloco e depois passando por um range maior de validadores para ter a certeza desse bloco. Foi esse artifício que gerou a escalabilidade da Solana. Se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, esse é o dashboard de validação da Solana. Vejam aqui o tanto que a velocidade é rápida, né? A gente já tem uma escala de leaders, e aí a cada novo líder a gente valida ali. Cada líder responsável por validar aqui 4 conjuntos de bloco, e é por isso que a gente tem essa velocidade. E essa velocidade que a Solana construiu deu toda essa segurança para a Solana do ponto de vista, né, de conseguir criar um produto diferente do que a gente tinha em blockchain, e é um dos grandes motivos da gente ver esse crescimento tão rápido da Solana, além da parceria com investidores institucionais. Qual que é o efeito negativo disso? O fato da Solana ter esse modelo gerou uma rede que é extremamente caro você se tornar um validador, é extremamente caro você fazer todo esse processo, e hoje ela tem um número relativamente pequeno de validadores. Ela tem aqui na casa de 1.200 validadores, e hoje 19% desses validadores já conseguem ter o supply o suficiente para ter 33% da rede, o que ali colocaria alguns problemas para a rede. Então, esses 19 validadores aqui já têm um poder bem relativamente grande na rede. Isso é um grande problema? Não necessariamente. Se a gente pega outras redes de validação, até de Proof of Stake, como por exemplo a própria Polygon, a gente vê que elas são bem mais centralizadas que esse formato aqui. Mas, sem sombra de dúvidas, é talvez a grande dor de cabeça da Solana quando a gente pensa em escalabilidade de curto prazo, e quando a gente pensa em escalabilidade de longo prazo, aí é um pouco mais questões de arquitetura, mas isso a gente pode entrar em uma outra ponta.